Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá! Mais uma vez, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Mídia e Marketing do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e hoje a gente chega ao episódio de número 209 do nosso programa, desde setembro de 2019 no ar. Lembrando que a gente está nas principais plataformas de áudio, no YouTube e no canal UOL. O canal UOL fica nas principais operadoras de canais por assinatura. A gente está no 549 da Claro e no 613 da Vivo, por exemplo. O programa de hoje é mais do que especial, né? Pela segunda vez, nesses quase 6 anos de programa, a gente recebe 2 convidados ao mesmo tempo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a edição desse ano do SXSW, um evento que acontece nos Estados Unidos e que pode ser considerado o principal local, o principal evento de inovação e economia criativa do mundo. Para falar sobre a edição desse ano do SXSW, a gente recebe 2 pessoas que estiveram mais uma vez em Austin, sabem tudo do SXSW e vão trazer alguns pontos de vista, alguns bem diferentes do que a gente viu, né, nessas últimas semanas. Estão com a gente o José Saad Neto, que é publisher da GoAd Media, e a Andrea Janer, que é CEO da Oxygen. Muito bom receber vocês aqui hoje. Obrigado pela presença, Saad e Andrea. Imagina, obrigada a você pelo convite. Obrigado a você, Renato. Oi, André. Oi, pessoal que nos assiste. A gente divide o programa em 4 blocos, né? Vamos tentar falar de alguns assuntos que foram destaque nos debates e nas redes sociais nesses dias. Antes de tudo, antes da gente falar do reporte da MWeb, que é super famoso, principalmente aqui no Brasil, nas previsões do Scott Galloway, eu queria fazer uma pergunta mais direta para vocês. Eu começo pela Andrea. Qual foi a apresentação, a sessão, o keynote que você viu lá, que você achou mais importante, mais impactante e que valeu muito a pena ter ido? Bom, eu vou comentar aqui que eu acho muito interessante uma parábola que a Simone Clias usa, né? Também uma das minhas referências quando a gente fala de SXSW, né? Ela vai há muito tempo, participa como mentora, como speaker, e ela fala muito que ela usa uma figura de um elefante, né? De várias pessoas cegas tentando sentir um elefante com o tato. Então, um pega num lugar e fala, nossa, acho que aqui é um tronco. Outro pega a tromba e fala, acho que aqui é uma cobra, né? Acho que cada um de nós vê um pedaço do SXSW enfim, cria a sua perspectiva a partir daquele pedaço, aquele recorte que a gente viu. Então, é quase impossível alguém decretar, né, se o festival foi bom, se o festival foi ruim. Eu acho que é o que a gente escolheu ver, é como bateu para a gente naquele momento de vida, naquele momento de carreira, né? Então, para mim, de tudo que eu vi esse ano, eu gostei de muitas coisas. Eu amei o festival, como sempre, como todos os anos, saí de lá com muitos aprendizados bacanas, coisas que eu ainda vou mergulhar, palestras que eu ainda vou assistir de novo para poder mergulhar mais. Mas eu particularmente gostei muito do último dia, que foi o dia da Michelle Obama e do Brian Johnson. Foram 2 palestras que, talvez por terem sido as últimas, e eu também estava, confesso para vocês que eu estava muito mexida naquele dia, porque o Ballroom D não vai mais existir, né? A gente pode falar disso mais para frente. Então, foram as 2 últimas palestras que eu vi no Ballroom D, que foi um lugar tão importante para mim, para minha mudança de perspectiva de mundo. Então, eu acho que eu estava super emocionada naquele dia, porque o SX o Austin Convention Center vai ser demolido e aquele lugar nunca mais vai existir. Então, eu estava muito emocionada naquele dia e Michelle Obama realmente, para mim, atendeu total as minhas expectativas, eu achei ela o máximo. Posso falar depois um pouquinho mais do que ela trouxe, mas achei que ela tem um magnetismo, uma força, uma presença, uma oratória, trouxe pontos de vista sem medo de falar o que ela pensa, sabe? Trouxe um pouco de críticas ao governo, acho que foi interessantíssimo. E o fato de que ela foi lá para lançar seu podcast, né? Então, assim, né, apenas confirmando uma das grandes mensagens, né, do festival, que é o podcast e a mídia da vez. Videocast também, com, né, o que a gente está fazendo aqui. Então, é super interessante. E o Brian Johnson, como uma figura muito polêmica, muito pouca gente não conhecia, muito pouca gente conhecia o Brian Johnson, não ligava o nome à pessoa, porque ele é aquele biohacker, né, que testa várias formas aí de prolongamento da vida, né, de longevidade em si próprio, né, coisas super polêmicas, mas ele trouxe vários recados muito simples
e muito bacanas de ouvir. E eu saí assim, juro, vou fazer carteirinha do clube do Brian Johnson. Legal. Sade, o que você acha que, assim, você desceu do avião, o pessoal virou e falou, Sade, o que você achou mais legal lá? O que você pode contar pra gente? Olha, das muitas coisas legais, eu também concordo com o André, acho que o festival continua sendo, aos quase 40 anos, um caldeirão de conversas e conexões, uma janela sobre presente e futuro muito forte, muito inspiradora. Mas o que me tocou esse ano foi a sessão, palestra do Douglas Rushkoff, que é um teórico de mídia, pesquisador e estudioso, e que fez uma autocrítica sobre a evolução da indústria tecnológica digital, cruzando essa evolução com a evolução do próprio SXSW, como um festival que sempre refletiu muito sobre esse mercado. E o Douglas ele disse basicamente o seguinte: olha, a internet, o mercado digital e o South by Southwest sempre foram um espaço de contracultura, onde os nerds, os músicos, os artistas, os cientistas vinham aqui para divergir, para concordar, para se divertir, para trocar informações e conhecimento, e desse caldeirão tão diverso surgia a inovação, surgia as grandes reflexões. E o que ele diz é o seguinte: a internet, a indústria digital, deixou de ser essa contracultura, ela passou a ser protagonista num contexto e num cenário tecnopolítico. Veja bem, na posse do presidente Donald Trump, os grandes CEOs e fundadores das plataformas de tecnologia eram convidados de honra. Então, o Douglas ele fez muito essa provocação. Como que a gente pode resgatar um espaço de contracultura, inclusive o festival também resgatar a sua essência, para ser aquele caldeirão que nós já fomos? E aí ele propõe uma saída, que é uma saída incrível, que dá muito pano para a manga para a gente conversar aqui ao longo desse programa, que é: precisamos, num contexto de hiperconectividade, resgatar as nossas conexões humanas mais profundas, olhar para as pessoas nos olhos, se conectar de verdade, resgatar a empatia, o cuidado com o outro, nos voltarmos para as nossas comunidades, criando inclusive um espaço seguro para divergência dentro dessas nossas comunidades. E a partir desses laços, nós podemos sim ser um agente de mudança para a construção de futuros mais regenerativos, saudáveis, sustentáveis, inclusivos. Então, o Douglas, ele para mim, ele traduziu muito bem uma edição do South by Southwest que refletiu uma conjuntura atual dos Estados Unidos e até de mundo. Isso me tocou bastante ali na minha jornada no South by desse ano. Legal que você falou desse encontro, desse caldeirão de pessoas que o South by sempre foi. E ao contrário disso, desse encontro, dessa presença maciça de todo mundo se encontrar, conversar, uma das grandes expressões que a gente acompanhou de quem esteve lá e de quem está trazendo essas buzzwords para cá foi solidão, né? Um problema do mundo hoje é a solidão. É engraçado, porque você está num evento que nasceu para encontrar um montão de gente e as pessoas chegam lá e falam: putz, meu, a gente tem um problema hoje que é a solidão do mundo. A gente precisa falar sobre saúde social. Posto isso, a gente tem do outro lado tem o LinkedIn, que tem ganhado muita relevância entre o C-Level, aquela vida meio fake do Instagram, que também invadiu os escritórios. Queria que vocês falassem sobre essa buzzword da solidão, que foi comentada bastante lá, e o que vocês viram de interessante que a gente pode aqui, de repente, levar para as empresas, para o nosso dia a dia. Tá? Sade, você pode começar agora. Você estava falando disso, pode continuar. Essa foi uma grande narrativa emergente do ano, que começou no ano passado, na edição do ano passado ela já surgiu de forma mais marginal, e esse ano foi levada, inclusive, na perspectiva da sessão de abertura do South by Southwest, que colocou em pauta a conectividade social, a saúde social, as nossas formas de conectar como um agente de mudança muito forte, num contexto em que essa hiperconectividade deixou as pessoas mais solitárias, com dados, inclusive, que comprovam isso, dados científicos, dados da OMS, que mostram que a solidão já é uma epidemia. A Esther Perel, que é uma palestrante também habitual do South by Southwest, uma psicoterapeuta, uma best-seller, autora estudiosa de comportamento humano, ela chama o momento em que estamos vivendo de intimidade artificial. Mesmo quando nós estamos presentes, conversando com outras pessoas, nós estamos dividindo esse tempo, essa atenção com o celular, com a tela. Muita gente já se relaciona com assistentes de inteligência artificial para suprir essa necessidade de compartilhar
compartilhar questões da sua vida. Mas será que esse é mesmo o caminho para a gente se conectar verdadeiramente com o outro? E aí o festival colocou essa palavra solidão, saúde social, conectividade social como uma pauta muito transversal. Independentemente da trilha temática onde você estava, isso apareceu de forma muito latente, como um reflexo dessa hiperconectividade, como reflexo do que o Douglas chamou de um espaço vigiado, dataficado e controlado, onde a gente está muito mais preocupado, às vezes, em ser um personagem que está performando nas redes sociais do que ser autêntico, ser genuíno, ser verdadeiro. Então, até levar esse personagem não é sustentável para a nossa saúde mental. E o festival colocou muito isso em pauta. Então, para mim, foi uma edição riquíssima. Foi uma edição em que o South By cumpre o seu papel de tirar você do seu conforto. Se você está confortável na sua hiperconectividade, você precisa prestar atenção nas questões de saúde mental, de conectividade social, que são as relações aqui no mundo real e que podem trazer felicidade real e não fictícia. Eu acho que a Andrea pode falar sobre isso, né? A gente conversa bastante sobre o fato de a gente conversar com um monte de gente na rede social, no WhatsApp, no Instagram, né? Até estava conversando com um amigo hoje que, na verdade, a gente estava conversando pela mensagem do Instagram e pelo WhatsApp ao mesmo tempo. Falei, gente, olha que noia que a gente está vivendo. A gente fala com tanta gente, mas no final das contas a gente se sente sozinho, né, Andrea? Queria que você falasse sobre esse momento, o que o pessoal lá que trouxe de bacana para a gente pode usar no nosso dia a dia. Não foi a primeira vez que o festival trouxe uma palestra de cunho mais humanista, né, para abrir o festival. A gente já teve ao longo dos últimos anos, a Brené Brown já fez abertura, a Lori Gottlieb já fez abertura, o ano passado, Imranjit Singh, que é um professor de filosofia, de religiosidade, que também fez uma abertura muito bonita, entrevistado pela Lori Santos. Então, acho que o festival tem, de uns anos para cá, escolhido abrir o evento com uma palestra para fazer a gente pensar e também para fazer a gente se abrir para as conexões que esse tipo de evento oferece, né? Então, aquela ideia de você conversar com alguém que está na fila atrás de você e de repente você descobrir que aquela pessoa tem uma profissão super interessante, você de repente ir numa experiência e conhecer uma pessoa que está lá e se conectar. Então, o festival convida a gente, a partir dessa primeira sessão, a abrir, né, o coração, abrir a cabeça para a gente se conectar com quem está lá, né? Eu acho que isso é uma das magias dos eventos presenciais e que viraram, de novo, esse sucesso absoluto, principalmente no pós-pandemia, né? O que eu acho que foi interessante esse ano foi que eu não me lembro de outra edição que juntou as quatro rainhas, né, dos relacionamentos, que é a Brené Brown, a Esther Perel, a Laurie Santos, e agora com a novata, né, Casley Killan, que ninguém conhecia praticamente no Brasil, e o livro dela, quem deixou para comprar o livro no dia seguinte da palestra dela já não encontrou o livro na bookstore do Austin Convention Center, né? Ela realmente tocou o coração das pessoas com essa proposta da saúde social, que nada mais é do que o foco nos relacionamentos como um dos pilares da nossa saúde. Eu acho que o americano é muito bom também em pegar um tema que está solto aí no mundo, né, colocar dentro de uma caixinha, aplicar um rótulo, né, e transformar isso numa nova narrativa, né? Então, acho que foi isso que a Kesley fez. Ela trouxe esse conceito da saúde social, lembrando que nós sempre nos preocupamos com a saúde física, depois com a saúde mental, e agora ela propõe essa saúde social, que seria uma terceira dimensão, que são os nossos relacionamentos. Mas é algo que a gente já tem ouvido também, de uma certa forma, com frequência nos últimos anos, sobre a importância dos relacionamentos para a gente ser feliz, né? E os relacionamentos passam primeiro pelo presencial, que eu acho que a gente passou a valorizar isso mais depois que a gente viveu isolados, né? Vimos aí as sequelas da pandemia, mas também porque a gente se confunde um pouco hoje com esse personagem que a gente cria para a gente mesmo nas redes, né? A gente volta e meia fala sobre isso, estávamos falando um pouco disso antes de começar a filmar aqui o nosso encontro, porque, de fato, e teve uma palestra que me marcou muito em relação a isso, que foi o lançamento do Mozy, que é uma rede social que se propõe a ser o que o Facebook, o que o Instagram eram no seu início, nos seus primórdios, em que a gente seguia e era seguido por amigos, né, por pessoas que faziam parte da nossa vida, pessoas de carne e osso, né?
Então, era assim que você ficava sabendo que o filho do seu amigo tirou o primeiro lugar no campeonato de natação, ou que aquele seu colega da escola casou, né? A gente usava a rede como uma forma de se conectar de verdade com pessoas que faziam parte do nosso mundo. E hoje, trazido também nessa mesma palestra pelo magnífico Baratunde Turnstone, que é um cara brilhante, que eu gosto muito, ele já foi várias vezes no SX, e ele trouxe essa conversa, né, de que hoje nós não somos mais, as redes não são mais sociais, elas se tornaram redes profissionais, né? Lá não tem mais nada de social, nós não estamos mais seguindo nossos amigos, a gente é impactado por marcas, por influenciadores, né? Por veículos de imprensa, por plataformas, né? A gente não está mais encontrando os nossos amigos lá. E aí, e é nesse contexto né, que vem para o mercado uma nova proposta, que é a proposta do Mozy, que é, né, cofundado pelo Ev Williams. Ev Williams é apenas o cofundador do Twitter, do Blogger e do Medium. Só. Né? Então, assim, se alguém entende de rede social, acho que é o Ev Williams. Ele é brilhante e ele, enfim, ele não é o CEO, a CEO é uma mulher. Aliás, eu achei super interessante que as novas redes sociais que apareceram lá, todas as CEOs são mulheres, né? O Signal tem a Meredith Whittaker, o Mozy tem a Leslie Swenson e a Jay Graber do Blue Sky, né? Então, assim, mulheres quase que como um contraponto aí aos bros, né, que estão aí encabeçando as outras redes. Então, eu acho que o Mozy pode ser que não dê em nada, né? Mas eu acho que é uma tentativa de criar um novo espaço para as pessoas interagirem, porque a gente está órfão de algo assim, né? Eu lembro que no final do ano passado, quando as pessoas estavam desgostosas com o X, porque, enfim, Musk começou a fazer um monte de coisas super questionáveis, e desde apoiar o Trump até, enfim, manipular os algoritmos para mostrar conteúdos republicanos e tudo mais, e as pessoas, assim, começaram a sair do X e correram para o quentinho do Threads, né, achando que elas estavam protegidas ali naquele ambiente, né, mais seguro. Eis que em janeiro desse ano, o Mark Zuckerberg tira todos os mecanismos de fact-checking da Meta, e as pessoas falaram, bom, e agora? Para onde eu vou? Então tem aí Mastodon, tem Blue Sky, tem oportunidades, eu sou otimista, eu acho que existem oportunidades aí para redes, novas redes ganharem tração. Rede é um negócio complicado de criar, porque você tem que ter muita gente lá para que as pessoas realmente usem e voltem, né? Você quer estar onde os teus amigos estão, então leva tempo para a coisa se desenvolver, mas eu quero crer que esse SX trouxe uma fagulha de esperança de que a gente possa estar, talvez, vivendo aí um novo início, né, de uma nova era das redes sociais, em que elas vão ser mais descentralizadas, mais voltadas para o ser humano, onde a gente não vai ser um produto, né, para todas as marcas que estão lá. Então, eu voltei pensativa, reflexiva e otimista, depois de entender que acho que existe um consenso, existe uma quase que uma verdade universal, todo mundo já entende que as redes sociais nos fizeram mais mal do que bem, né? Claro que elas fizeram coisas muito boas pela humanidade, mas acho que existe hoje uma sensação de que o preço que a gente pagou foi muito alto, né, para essa conexão que a gente teve, e está todo mundo numa fadiga digital, sem ter para onde ir. Então, assim, falar de sair do Facebook é fácil. Falar de sair do Instagram, um pouco menos. Mas sair do WhatsApp, as pessoas não conseguem pensar nisso. Mas aí você tem o Signal. Então, a gente começa a ter alternativas, né? A gente começa a ter alternativas, e eu acho que essas alternativas nascem dessa constatação de que a gente pagou um preço muito alto com a nossa saúde, com os nossos relacionamentos, né? Eu acho que todos, em maior ou menor grau, estão sentindo muito forte aí as sequelas de uma geração aí que viveu colada nas redes e tá até os jovens, né, hoje saindo de propósito das redes, encerrando seus perfis, porque entendem que aquilo é mais prejudicial do que outra coisa. Então, acho que eu vejo por aí. A gente vai aproveitar para dar uma paradinha e a gente volta daqui a pouquinho para falar dessa fagulha de esperança que a Andrea comentou. Até mais.
Voltamos. Essa semana a gente tem um Mid Marketing especial com o Saad Neto, da GoEd, com a Andrea Janer, da Oxigênio. A gente está falando sobre o SXSW desse ano. Saad, a MWeb, né, que fez mais uma vez a alegria do pessoal com o seu já tradicional relatório. Esse ano o relatório teve 1000 páginas, ele está salvo aqui no meu computador. Não abri ainda. Abri, vou falar que eu abri, mas eu não dei uma mexida muito grande. Ela falou na gravação do podcast da Esther Perel, que a gente já comentou, que o futuro é o resultado de decisões tomadas no presente. Se a gente levar ao pé da letra, isso é completamente óbvio, né? Que o futuro é resultado de decisões tomadas decisões que a gente toma hoje. Mas se a gente levar para o dia a dia, de repente ela falar tem mais peso, né? Como que a gente traz o que ela falou, o que vai pesar mais para a gente no dia a dia aqui no Brasil? Olha, primeiro a MWeb ela fez esse ano, como tradicionalmente já faz, uma sessão muito disputada pelos brasileiros, né? O público brasileiro, mais de 2.300 brasileiros que vão ao festival, gostam muito do que a Amy apresenta. Ela realmente é uma palestrante que tem uma capacidade de narrativa, de contar uma história no palco incrível. E ela, esse ano, não teve a sessão mais disputada da edição do South by Southwest, porque no último dia tivemos Michelle Obama, como o André já comentou, que foi a sessão mais disputada do South by Southwest. E aí, filas, eu também consegui entrar, foi incrível assistir a Michelle Obama no último dia. Mas voltando para a Amy, ela lançou a 18ª edição do seu já tradicional relatório Tech Trends, e cada ano ela faz um recorte. Esse ano ela mostrou uma nova camada de inteligência artificial que é fundamentada numa evolução do que ela tinha mostrado ano passado. No passado ela disse o seguinte: estamos entrando num novo superciclo tecnológico no qual a inteligência artificial se integra com biotecnologia, com ecossistemas conectados e cria um impacto, uma nova era na sociedade. Esse ano ela trouxe uma evolução disso que ela chamou de inteligência viva, no qual a inteligência artificial deixa de ser uma ferramenta assistiva e passa a ser uma ferramenta com autonomia e controle, moldando, inclusive, a nossa intenção de consumo. Na prática, isso quer dizer o quê? Que a inteligência artificial, numa casa, pode estar conectada ao ecossistema da sua geladeira, da sua televisão, do seu smartphone e tomar por você a decisão de solicitar no mercado as compras do que está faltando na sua geladeira. Nesse caso, ela é uma agente autônoma. Na indústria de saúde, a inteligência artificial se une à biotecnologia, produzindo, inclusive, cérebros em laboratório, como um projeto já capitaneado pelo brasileiro Alisson Mutori, da Universidade da Califórnia, em San Diego, que também se apresentou no palco do South by e mostrou esse projeto que ele tem super bem sucedido, sendo usado como piloto, inclusive, para pesquisa de tratamentos de doenças mentais. Então, ela tem essa living intelligence, embora ela seja uma coisa muito teórica e numa camada muito tecnológica, ela já começa a poder ser materializada em algumas iniciativas que acontecem em nichos específicos. Nem todo mundo tem uma casa conectada para usar um agente de IA e nem todo mundo vai ter acesso a esses tratamentos ainda específicos de centros de ponta no mundo. Numa cidade, por exemplo, inteligente, essa inteligência viva, ela pode ser uma espécie de monitora de eventuais manifestações que estão depredando bens públicos e, por conta própria, ela emite uma onda sonora para dispersar essa manifestação. Então, eu trouxe aqui exemplos bem práticos desse recorte que a MWeb escolheu mostrar no palco este ano. Muitas das previsões que a M faz ali para as áreas, elas se concretizam, outras ainda não, pode ser que venham a se concretizar com o tempo, e outras, como eu já acompanho aí o SoftBuy há 10 anos, indo para lá, já assisto aí há algum tempo, algumas previsões que ela fez no passado realmente não se concretizaram. O trabalho é baseado numa metodologia, ela não tem bola de cristal, metodologia de pesquisa, então existe mesmo a chance de algumas coisas acontecerem, outras não. O fato é que o cenário que ela desenhou esse ano faz sentido, já tem iniciativas acontecendo nesse campo, e aí outras discussões interessantes surgiram a partir dessa IA mais autônoma e controladora e menos assistiva, que envolve as questões éticas, de transparência, mas essa é uma outra conversa.
Não, legal você falar sobre isso, porque a gente leu, a gente que ficou aqui no Brasil, a gente leu algumas declarações, alguns posts no LinkedIn, falando, pô, mas ela faz mil páginas, lógico que ela vai fazer, vai acertar e vai errar. Poxa, mas ela é futurista, lógico que ela vai acertar. Só que assim, né? Ela faz, né? Não adianta só as pessoas também pensando pelo lado positivo. Pessoal, mas poxa, ela faz 1000 previsões, é lógico que ela acerte. Não, mas ela vai lá e faz, ela coloca o relatório dela, e aí a gente tem que ter a parcimônia de olhar e decidir o que é importante para a gente, separar o que é importante para a gente. Não adianta a gente, não vai olhar 1000 páginas de relatório para tirar alguma conclusão que não é bem por aí. E eu queria que a Andrea falasse um pouco sobre esse relatório, esses relatórios que são apresentados lá, tem muita coisa sobre inteligência artificial, é um assunto que todo mundo quer falar, que toda semana tem alguma coisa nova, que às vezes, tem uma coisa hoje, a gente já gravou aqui programa que a gente falou sobre um assunto de inteligência artificial, na segunda-feira seguinte foi lançada outra coisa e acabou com tudo que a gente tinha falado no programa anterior. Queria que você desse uma perspectiva do que você viu lá, do que você conversou lá, que pode ser bacana para a gente também. Eu achei que esse ano no SX o assunto não teve tanta importância, com nomes de peso. Se a gente for reparar os últimos SX, acho que o Sade vai me ajudar a lembrar. Acho que as três últimas edições a gente teve representantes da OpenAI lá. É. Todos, inclusive, já foram embora da OpenAI, não, não sobrou nenhum. Só está o Sam Altman lá até hoje. Mas a maioria já saiu, assim, eu acho que o festival tinha uma preocupação de levar nomes importantes. Esse ano eu entendi, eu percebi quando eu olhei a programação, que o assunto de IA não estava em evidência. Embora tivesse uma trilha, a gente não tinha nomes de ponta falando de IA. A gente teve de Quantum, né? A gente teve esse ano, acho que a introdução mais, para mim, o assunto de tecnologia mais evidente em toda a programação foi Quantum. Acho que tinha umas 10 ou 12 palestras de Quantum Computing esse ano, inclusive a do Cristiano Amon, da Qualcomm, e do Arvind Krishna, da IBM, né, o CEO da IBM. Acho que foi a primeira vez que um CEO da IBM foi no SXSW. Então, acho que eles colocaram, talvez, como o IA foi muito forte no ano passado, e tinha realmente nomes importantes falando sobre isso, eu acho que esse ano eles não quiseram ser repetitivos e talvez trouxeram essa nova camada que é Quantum, que ainda é muito complexa, difícil de Explica um entender para a pouco maioria das mais para a pessoas. gente o que você viu de Quantum lá, o que significa, como que vai ser usada no dia a dia também. Eita, é uma coisa complexa, Se ainda está vira, tá muito aqui porque é embrionária. Ah, quem complexo, tem que mandou dar falar, entrevista. É, né? Quem mandou exatamente. eu falar? Devia ter falado de IA, que era mais fácil. Mas vamos lá, Quantum é. Bom, a IBM esteve lá porque é uma das grandes apostas da IBM há muito tempo. Logo antes do festival, a Microsoft lançou um novo chip que vai permitir, enfim, a computação quântica, que é o Majorana, que é um chip super único que usa uma substância diferente. Basicamente, Quantum vai conseguir processar muito, mas muito dado de uma forma muito rápida, vai conseguir, inclusive, quebrar criptografias, o que é uma questão também. Então, é uma aceleração do que a gente já está vendo com inteligência artificial, né? Então, eu acho que Quantum talvez seja a próxima fronteira, é um assunto que ainda tem muito poucos especialistas que consigam traduzir. Então, tem muita gente assim, eu vi palestras de Quantum, sei lá, daquele Worley, por exemplo, que é um cara que já falou de Quantum lá, tipo, em 2019 ou 2022, talvez, que a gente sai assim e a gente vê a cara das pessoas que não são técnicas, né? Pessoas que são leigas no assunto e que entram lá para tentar entender, saem e falam assim, nossa, eu não entendi ainda o que que é quantum. Então, acho que ainda é uma fronteira, ainda é um tema que precisa se tornar mais palatável para a maioria das pessoas, mas que está claro que é a próxima aposta em termos de tecnologia. As palestras de quantum foram do Google, foram da IBM, e de alguns pesquisadores e professores do dia a dia. Então, de IA, eu acho que o grande tema, eu vejo uma divisão muito, só para a gente terminar aqui de IA, porque eu vi alguma coisa assim, só não foi o meu foco esse ano na minha curadoria, mas eu entendo que a gente tem dois caminhos muito claros quando a gente fala de IA, né? Isso eu senti esse ano quando eu fui para Davos e outros festivais que eu vi ano passado. Quando você vê um grande líder de uma empresa de tecnologia falando de IA, ele vai pintar o melhor quadro possível, vai contar
de todas as maravilhas que a IA pode fazer pela humanidade, de como ela vai revolucionar a saúde, a educação, e de fato, existem inúmeras aplicações extremamente benéficas para a humanidade, né, quando a gente fala de IA. Quando você ouve um acadêmico, um pesquisador falando, a conversa é outra, né? Então, esse ano, por exemplo, eu tive em Davos, na tenda do MIT, eles tiveram uma superestrutura que eles montaram lá, onde a gente foi ver realmente professores como Yosha Bengio, que é um dos mais publicados, cientistas mais publicados do mundo hoje, o próprio Max Tegmark do Institute for Future of Life, todos esses nomes que estão aí há 20, 30 anos pesquisando inteligência artificial, o cenário que eles pintam é muito sombrio. Eles estão tentando acender uma luz amarela e alertar a humanidade para os riscos, para as armadilhas, que a não regulação, né, que a corrida pelo lucro com a inteligência artificial, a corrida pela AGI, que é Artificial General Intelligence, né, que é essa superinteligência, tudo isso para eles são indícios muito, muito assustadores do caminho que a gente está escolhendo tomar. Gary Marcus também estava lá falando sobre isso. Então, são é, é, vários nomes super importantes, com muita legitimidade para falar sobre IA e que estão ali para alertar a gente dos riscos que a gente está correndo. E de outro lado, você tem os caras que estão aí, o Dario Amodei, o próprio Sam Altman, todos eles que estão trabalhando para que a gente pague cada vez mais para usar essas ferramentas, né? Tentando mostrar como elas podem ser úteis no dia a dia. Então, acho que o que teve esse ano no SX foi muito disso, mostrando como utilizar as ferramentas no dia a dia, como uma empresa pode se beneficiar da IA para aumentar a produtividade dos seus clientes, né? Teve algumas palestras discutindo o papel da IA versus a criatividade humana, né? Enfim, eu acho que tentando colocar a IA nesse lugar. Então, não achei assim nas trilhas nada de muito é, assim atrativo e acabei não fazendo muito essa trilha, fui fazer outras coisas. Mas você trouxe essa questão do quantum, que é muito mais relevante para a gente nesse momento, para quem quer pensar em inovação e disrupção, porque posso apostar que praticamente ninguém conhece, ninguém sabe muito bem do que se fala nisso nesse momento, vale a pena. Não, só ia falar que talvez quanto esteja hoje, como o IA estava, sei lá, 5 anos atrás, talvez 6 anos atrás, talvez seja um pouco esse É. paralelo. Nesse paralelo. Existe uma promessa aí da Quantum resolver problemas muito complexos do mundo que até então humanidade nem IA conseguiram resolver, por conta dessa Exato. capacidade de ultraprocessamento. Mas as promessas de tecnologia que nos trouxeram até aqui, a gente sabe bem o que deu. Então, existe uma expectativa de que o modelo de Quantum também possa ser mais descentralizado e não centralizado apenas em Big Tech, para que a gente possa ter esse futuro sustentável com problemas resolvidos pela Quantum, com interesses mais abertos, sociais e sustentáveis do que só pautados pelo lucro financeiro das techs, né? Futuros desejáveis e possíveis. Vamos para o break e já já a gente volta. De volta para falar um pouquinho mais sobre o SXSW desse ano. Saad, você chegou um pouco antes dos brasileiros por lá, né? Você falou, foram mais de 2.000 brasileiros lá em Austin desse ano, mas você chegou antes de quase todos, né? Você foi acompanhar os destaques do SXSW.edu, que é focado no setor educacional. Queria que você trouxesse um insight desse pedaço do evento que a gente quase não viu aqui ainda. Era no final do carnaval, ninguém tinha se ligado ainda do que estava rolando. O que você traz de legal para lá, para a gente de lá? O SXSW EDU é um festival que acontece antes da grande conferência dos festivais de música e filme. Esse ano ele fez 15 anos, é a 15ª edição. E ele se construiu muito como um festival para o educador, mostrando uma realidade muito estadunidense. De 5 anos para cá, a programação dele vem se transformando e se colocando mais como um festival de reflexão sobre o presente e o futuro da educação e sobre o impacto das tecnologias na educação. Então, teve muito, claro, tanto na feira quanto nas sessões, palestras sobre inteligência artificial e realidade estendida na educação, programação, coding na escola como uma disciplina fundamental para as profissões do futuro, os desafios que existem hoje dos próprios educadores conhecerem esses temas para serem os disseminadores, e dos espaços educacionais que estimulam a interação. Mas eu destaco 2 pontos, 2 keynote speakers que foram sensacionais e que poderiam certamente estar em qualquer grande festival de inovação do mundo.
Uma é a neurocientista e pesquisadora, o nome dela é Annie Lohekun, e ela é inglesa, mas tem um nome muito francês. E ela falou sobre a importância dos ambientes educacionais voltarem a despertar a curiosidade das pessoas. E ela discorre muito sobre o quanto a tecnologia, as redes sociais e os buscadores deixaram as pessoas numa posição mais passiva em relação à curiosidade do mundo. As pessoas buscam menos no mundo porque têm acesso muito fácil na palma da mão, na tela do computador. E ela mostrou uma série de iniciativas que podem, dentro do ambiente educacional, voltar a despertar essa curiosidade. E, inclusive, fez uma citação muito breve sobre a iniciativa aqui do Brasil que baniu parcialmente os celulares nas escolas. Então, esta foi citada, entre outras iniciativas que ela citou, como fundamentais para que no ambiente escolar a gente estabeleça conexões mais reais, interações mais reais, mais profundas, estimulem a saúde social, que depois o South by principal trouxe ali como uma grande pauta. Esse foi um dos destaques que eu gostei bastante do IDU. E um outro ponto, o IDU ele trouxe uma série de sessões com mulheres em profissões que normalmente não se vê mulheres. Então, ele colocou no palco uma astronauta, ele colocou cientistas espaciais, cientistas marítimas, engenheiras de produção petrolíficas, posições que ditas aí são mais associadas a homens, mas que têm mulheres incríveis liderando e que essas mulheres estimulam, a partir do momento dos programas que elas têm voltado para a educação, mais meninas a seguirem também essas profissões. Então, o IDU ele teve uma pauta bastante progressista, no sentido de falar sobre saúde social e interação no ambiente escolar e falar de como a gente pode derrubar também ali na base, nas crianças ainda, alguns vieses que são construídos aí pela sociedade, né? Foi muito interessante. Legal. Você falou de curiosidade, né? A gente lá no começo do programa falou do Scott Galloway e depois a gente não falou mais dele, né? Para não matar ninguém de curiosidade, queria que, mesmo porque, não sei se todos sabem, mas algumas apresentações da XSW ficam no YouTube, algumas com patrocínio ficam traduzidas, e a do Scott Galloway estava no YouTube, não se sabe por quê, saiu do YouTube, depois disseram que ele pediu para tirar, ou seja, a gente não sabe muito bem quem não estava lá e quem não conseguir ler todas as matérias sobre o tema, a gente talvez não consiga entender por que deu tanta polêmica. Aproveitando, eu queria que a Andrea falasse um pouco sobre essa sessão. Ele foi um dos primeiros a falar de solidão, talvez porque ele foi um dos primeiros a falar no evento, né? Porque a gente ouviu falar mais sobre essa expressão, sobre esse conceito novo de solidão, de saúde social. Queria que a Andrea falasse um pouco sobre esse papo lá e por que ela acha que tiraram do ar e resolveram matar o assunto no meio do caminho. Bom, o Galloway no SX é sempre uma polêmica, né? O Sadi deve saber, né? Já teve aquela que ele recebeu uma pergunta no ar e sobre ele ter se vestido de mulher para fazer uma propaganda de um dos podcasts dele, e uma pessoa fez uma pergunta e ele se emocionou no palco, chorou, enfim. Ele sempre tem alguma coisa diferente que acontece com ele no SX, né? O Galloway, bom, eu sou muito fã dele. Primeiro eu tenho que fazer esse disclaimer, eu gosto muito dele. É o podcast que eu ouço toda semana. Na verdade, eu ouço podcasts, né? Porque ele tem vários. Ele tem o Pivot, que é o Kara Swisher, que é o meu favorito. Tem o Profit Markets. Ele tem uma série de iniciativas. Ele tem uma newsletter muito boa também. Então, acho que ele é um cara que consegue ter uma visão muito interessante dos negócios. Ele sempre traz um ponto de vista que a gente não pensou sobre categoria, sobre um dado econômico, um dado comportamental. Então, acho que ele tem realmente um olhar muito interessante para o mundo. Ele tem muita coerência nas opiniões dele. Ele é uma pessoa que é muito transparente nas suas opiniões. Então, quem ouve o podcast do Galloway sabe qual é a posição política dele. E para todos nós que ouvimos o Galloway e lemos suas newsletters, não foi nenhuma surpresa, né, o que ele disse na sua apresentação. Ele fez. Primeiro, preciso dizer aqui que eu tinha avisado os nossos clientes, né, as pessoas que vão com curadoria da Oxygen, que provavelmente o Galloway ia mostrar a mesma apresentação que ele fez aqui no Brasil, em novembro do ano passado, no HSM+,
e que também fez através de uma live gratuita, né, em que ele apresenta as suas predictions, né? Ele faz todo ano as suas predictions, e ele faz um trabalho muito interessante que ele começa a sua apresentação mostrando onde que ele acertou, onde que o resultado ainda não saiu e onde que ele errou. Então ele é muito né, vulnerável no sentido de mostrar as apostas dele que ele errou feio, como por exemplo a eleição do Trump, né? Ele apostou que o Biden, que a Kamala Harris ia ganhar. E no fim das contas, quem ganhou foi Trump. Então ele mostra, né, onde que as apostas dele. A gente estava falando um pouco da Amy Webb, né, dessa coisa dela fazer previsões e que ela erra algumas previsões. Gente, ninguém tem bola de cristal. Você vai se baseando, né, quem estuda futuros, quem faz foresight e coisas assim, você vai lendo os sinais, né, e vai buscando aí indícios de que o cenário A vai acontecer e não o cenário B, mas no fundo tudo pode mudar. Então ele mostra esses cards, né, que ele compara as previsões que ele fez certas e erradas, e em seguida, de fato, gente, ele fez praticamente a mesma apresentação que ele já tinha feito aqui, né? Então, para quem já tinha visto, não teve grandes novidades. O que que ele fez? Ele colocou ali 4, 5, 6 slides no deck dele que mostravam que foi onde ele fez as críticas ao governo Trump, aos cortes do Trump, ao Doge, ao Mark Zuckerberg. Ele usou a metralhadora que ele sempre usa nos seus podcasts e na sua newsletter. Só que ali não era o podcast dele, não é uma plataforma dele. Ele está numa plataforma do SXSW, onde existem executivos da Meta falando, onde existem executivos do Google falando, né? Então, o meu palpite, respondendo a sua provocação aí, Rê, é que ele não pediu para tirar do ar. Ele foi forçado a tirar do ar, porque ali Tiraram do existe ar. ali Acabou. sim, é um liability para o SXSW, que hoje em dia é uma empresa que pertence a um grupo de mídia, e que provavelmente tem muitos telhados de vidro ali, e provavelmente a forma como o Galloway se dirigiu a esses líderes, a essas marcas e até ao presidente da República não foi bem vista pela organização do festival. Esse é meu palpite. Não foi uma decisão dele tirar do ar, e sim uma decisão do festival de deletar aquela apresentação para evitar maiores problemas. Legal, é aquela coisa, né? Mais fácil falarem que ele pediu para tirar do ar, que resolve dois problemas, né? Resolve o dele, resolve o da empresa e pronto. Bom, ninguém vai tirar a gente do ar aqui, a gente vai permanecer no ar, a gente só vai tomar um golinho de água e a gente já volta. Voltamos, a gente infelizmente está indo para o final do nosso programa, para o último bloco, e eu queria entrar em duas discussões aqui que eu tenho visto por aí e que podem ter a ver com o passado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o futuro do SXSW. A Andrea falou que ela se emocionou porque as palestras do último dia foram as últimas no grande local de evento lá, para quem não conhece. Vai mudar tudo, vão botar abaixo, vão reformar. A gente não tem menor ideia do que vai ser o SXSW 2016. Isso, querendo ou não, liga um pouco com o passado, que a gente vem discutindo de como que esse evento ele transforma, ele faz a gente pensar no futuro. Era um evento que, querendo ou não, está parecendo repetitivo, porque talvez as pessoas escolham as palestras, as sessões erradas para assistir, venham falando mal, pô, mas é tudo igual, todo ano tudo é sempre igual, né? Aquela coisa, não vai ser daqui para frente. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso e aproveitando, queria abrir o canal para vocês falarem o que faltou. A gente não vai falar das 990 slides da MWeb que a gente não conversou até agora, mas a gente queria abrir o canal para vocês falarem o que vocês acham que de repente pode ficar de provocação daqui para frente. Sabe, sem ser futurista, mas já sendo, né? Queria que você falasse o que vai ser do SXSW e o que você acha que a gente não falou no programa que deveria ter sido falado. Olha, o SXSW faz 40 anos ano que vem. E nesse ano, eu já vou para o festival há 10 edições. E esse ano eu senti um pouco de crise dos 40 no ar, da equipe do próprio festival. Porque eles vão perder o Austin Convention Center, que vai ser demolido para a construção de um novo. E, embora o evento seja espalhado pela cidade, o centro de convenções é um epicentro ali, né? Onde acontecem os keynotes, onde as pessoas se encontram, onde as credenciais são retiradas. Então, para o próprio festival, é um desafio.
mas é um desafio que permite também com que ele inove um pouco nos formatos que têm sido muito repetitivos, os locais, os formatos de palestras, os formatos de apresentação. Então, eles já deram alguns sinais aí de que eles vão usar mais hotéis espalhados por Austin, talvez algum centro de convenção, isso ainda não está certo, mas é uma possibilidade do festival se reinventar. A grande força do South by Southwest, na minha opinião, são duas. Primeiro, o conteúdo. Esse ano foram 23 trilhas temáticas, um portfólio de assuntos e de temas para todos os gostos, áreas, profissões. Então, o quanto a pessoa gosta ou não do festival depende muito de uma curadoria que ela faz para criar a sua jornada ali. E uma segunda força do festival são as conexões que ele permite você fazer e as conversas que ele permite você ter com quem você não conhece. Então, para ter uma boa experiência no festival, é importante se perder um pouco do seu grupo, da sua comunidade e tentar se conectar com outras pessoas. Então, o futuro do festival, que se desenha muito hoje, como Douglas Rushkoff disse, menos como um espaço de contracultura e mais como um espaço que reflete o que se tornou a indústria digital, talvez seja retomar um pouco também para essa essência da contracultura, de permitir com que as pessoas se percam, conheçam coisas novas, e o grande desafio dele talvez seja mostrar que ele oferece essas opções todas para as pessoas, criar ativações, interações, experiências que permitam as pessoas se conectarem um pouco fora da sua bolha normativa, fora da sua comunidade, para viver uma experiência South by Southwest mais completa, né? E aí depois eu falo dos temas aí que eu acho que a gente pode destacar. Tá bom, Andréia. Você acha que a fome dos brasileiros pelo SXSW vai diminuir com essas mudanças? Eu vi algum post de alguém falando que é o que falta no SX hoje é a pessoa na fila sair do celular e conversar com a pessoa que está atrás, como vocês comentaram, né? Você acha que a gente já viu um número menor de brasileiros, hoje tem tanto só tem duas delegações, fala, a delegação de brasileiros é a segunda maior, na verdade não é a segunda maior, é a segunda, né? A primeira de norte-americanos, a segunda do Brasil, o resto quase não tem. O que você acha que daqui para frente, que no próximo ano a gente vai ter de mudança, principalmente por causa dessa mudança de movimentação geográfica do evento que você conhece bem também? Bom, eu acho que vai ser muito bom para o festival dar essa pausa. Concordo com o Saad, acho que estava na hora de dar uma mexida, de dar uma mudada. Senti o Hugh Forrest muito mexido também quando ele fez o fechamento, né? Você achou também que ele estava emocionado, né? Achei. Ele tocou nesse assunto da demolição do Austin Convention Center na abertura e também no fechamento. Eu acho que ele também ficou com aquela voz embargada de quem estava fazendo o último encerramento de palestra no Austin Convention Center, né, no Ballroom D. Então, eu acho que aquilo me tocou fundo, assim. Eu fiquei imaginando para eles como deve ser difícil viver sem aquele ambiente. Eu sei que eles estão construindo algo gigante, vai ser duas vezes maior, muito mais sustentável, muito mais conectado, vai ser algo incrível. Austin, nos últimos 5 anos, acho que depois da pandemia, Austin, assim, explodiu, se tornou um lugar, assim, uma cidade super atrativa para jovens, para artistas, para devs, para turmas de tecnologia. Então, acho que é uma cidade que comporta um centro de convenções muito maior. Hoje você olha Austin, em comparação a, sei lá, 5, 10 anos atrás, a cidade é outra, né? Com arranha-céus, enfim, a cidade se espalhou. Então, acho que faz sentido para a cidade esse crescimento, né? Por outro lado, acho que uma pena a gente gentrificando, né, o mundo. Acho que ele tem um jeito assim meio quase caipira, assim, o Austin Convention Center ele é meio antiguinho, meio vintage. Eu acho uma pena que ele deixe de existir, mas entendo que é o progresso e tudo mais. O SX, ele pertence agora a um grupo de mídia, né? Então eu acho que os incentivos vão ser outros, né? As expectativas são outras. Eu acho que meu maior medo é que ele deixe de ser esse festival meio rebelde, meio de esquerda que ele para ser algo mais comercial e algo que tenha mais apelo para marcas e instituições. Assim, eu acho que eu não queria que ele perdesse essa pegada meio contra a cultura mesmo que ele é. Então, assim, eu sinceramente espero que a curadoria continue sendo isenta, que ela não se preocupe. Eu nunca vou me esquecer que muitos anos atrás a gente assistiu no Ballroom D, talvez o Sádio estivesse lá, uma palestra da whistleblower da Uber,
né, que foi quem derrubou 12 diretores da Uber, inclusive o Travis Kalanick, que era o CEO, e a Uber Eats era um dos patrocinadores daquele ano. E aí essa menina foi keynote. Então, assim, para mim aquilo foi um exemplo clássico, assim, de uma independência entre, né, o conteúdo editorial e as negociações comerciais, né? Tipo, foi uma prova de que são bem separadas. Eu acho isso muito bom, muito positivo. Eu só queria fechar lembrando que o SX já tem uma edição em Sydney, na Austrália, e agora ele vai ter pela primeira vez uma edição em Londres, pela primeira vez no comecinho de junho, de 2 a 7 de junho. Ele vai se espalhando, né? Ele vai aí entendendo modelos como o do Web Summit, por exemplo, que são festivais que acontecem em vários continentes e que comercialmente fazem muito sentido, né? Não sei o que vai ser com essa experiência de Londres, a gente vai estar lá, a gente vai fazer curadoria. Não sei se vai ser um SX versão Europa, como vai ser isso, então acho que vai ser super interessante. Mas, enfim, eu realmente torço para que ele continue tendo essa coisa meio weird, né, que foi a palestra do Douglas Rushkoff, que o Sadi tão bem trouxe aí no começo, que ele continue com essa pegada meio weird, assim, que eu acho muito especial. Legal. Falando do Web Summit, estaremos lá. Também vamos gravar alguma coisa de lá. Em breve, em maio, meio de maio, a gente está no ar. Sadi, para fechar, se isso for possível, eu queria que você falasse sobre os temas que você acha que são pertinentes, que não dá para fazer num programa de 50 minutos, talvez não dê para fazer numa apresentação de 2 horas, mas tem que ser falados o tempo todo, tem que ser lembrados o tempo todo. 3 destaques muito breves. Primeiro, a Andrea já citou sobre os novos modelos de social que surgem, né, a partir da Signal e da Blue Sky. Eu só gostaria de complementar que esse futuro do social, felizmente, parece ter uma energia muito feminina. As lideranças dessas empresas, dessas plataformas, são mulheres e que destacam muito a força dessa energia feminina, num contraponto aí do que o Zuckerberg da Meta disse recentemente, como um agente de futuro regenerativo. E falando em futuro regenerativo, 2 pautas que, na minha opinião, o South by esse ano, e já vem fazendo isso algumas edições, deixou muito de escanteio e que são essenciais para a construção de futuros regenerativos. Primeiro, a diversidade, representatividade e exclusão. Embora sejam pautas que, num cenário político e corporativo, estejam colocadas de escanteio, são essenciais para o processo de inovação e para a construção de futuros regenerativos. E, embora muitas empresas estejam esquecendo e deixando essa pauta para lá, elas vão pagar um preço no negócio, no lucro, porque a sociedade é infinitamente plural por natureza. Então, isso vai ter um reflexo. E o segundo é mudanças e emergência climática. Embora exista uma trilha dentro do festival sobre isso, as palestras quase sempre são vazias e o South by Southwest ainda falha em não colocar esse tema nos palcos principais, como uma espécie de alerta para o momento em que nós estamos. Embora na tecnologia os techs trabalhem muito com o conceito de exponencialidade, que eu particularmente também discordo, ele vale apenas para as plataformas tech, o conceito de exponencialidade não se aplica aos recursos do mundo, aos recursos naturais, que são absolutamente finitos. E que se a gente não agir rapidamente na gestão da emergência climática, a gente não vai ter nem energia para fazer a roda da tecnologia, da IA, da quântica girar. Então, são 2 pautas, 2 territórios temáticos que o South by, na minha opinião, fazendo agora 40 anos, deveria tornar mais protagonistas. Beleza, obrigado pela participação, queria agradecer muito a presença de vocês, foi demais, assim, ainda mais agora, acabando de voltar de viagem. Queria agradecer também ao Danilo Correia, nosso editor, que vai sofrer um pouquinho para editar nosso programa hoje, mas vai dar tudo certo. Para quem está vendo a gente no canal UOL, ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist tem quase 210 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta, a gente vai receber o Marcelo Bronze, que é VP de Marketing da Danone no Brasil. Valeu, gente, obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts.
Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Yara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. Uau!